Olá, bem-vindos ao canal e hoje vamos fazer mais um projeto da apostila 5. Ela está à venda, vou deixar o link nos comentários. Para iniciar a pintura amarelo-limão, pincel de número 16 ou o pincel Pituá. Você irá usar uma bandeja para tirar o excesso desse amarelo-limão. E eu vou passar aqui mais distante do meu projeto. Esse risco está disponível na folha A4. Esse fundo você pode expandir bem, que vai preencher uma boa parte do tecido. E desta forma, você vai fazer ao redor de todo o projeto. E hoje o projeto será de laranjas com flores silvestres. Esse é um projeto maravilhoso, principalmente para quem é iniciante na pintura em tecido. Vai gostar muito. E ficou assim, verde maçã, também com pincel de número 16. E ele vai realçar aqui ainda mais esse amarelo limão. Então, ainda assim, eu não vou deixar um espaço e não vou avançar muito. E desta forma, você vai preencher todo o restante. Verde oliva, pincel de número 10. Tinta diretamente no tecido. Ao encontro das cores, movimentos circulares. Vem preenchendo, porém você vai avançar com moderação, de forma que você não vai cobrir completamente esse verde maçã. Podendo usar aqui um pouco mais. Com esse excesso você pode manchar um pouco esse fundo em alguns pontos. Depois vamos voltar e fazer mais detalhes aqui também. Porém, de início, é realmente essa combinação. Bem rente, movimentos circulares. Avança um pouco com moderação, e assim você irá fazer em todo o restante aqui do projeto nesses cantinhos. Vem aqui e já faz esses detalhes. Pois ao final vamos dar ainda mais detalhes para enriquecer ainda mais esse fundo aqui da pintura. E ficou o fundo da pintura desta forma até o presente momento. Agora vou fazer as folhas. Para as folhas, clareador, rosa chá, verde abacate, verde pântano e também o branco. Vou preencher o fundo da folha com o clareador. Vou usar agora o pincel de número 10. Lembrando, esse projeto está no tamanho de uma folha A4, porém você pode substituir aqui por outro pincel de número 8, número 6, porque eu vou usar uma pequena área, não vou usar o todo. E aí venho preenchendo a parte superior da folha. Você vai perceber que com clareador o preenchimento ele é até mais rápido, né, comparado a usar a tinta diretamente. Faço aqui o preenchimento com o verde abacate. Aí agora sim eu uso o pincel completamente aqui, justamente para pegar uma área maior ao encontro das cores.
movimentos circulares. Talvez você perceba que há um pouco de dificuldade para uni-las, porém, você vai ver que vai dar certo. Movimentos circulares ou puxando assim, olha, para cima. Essa é uma folha decorativa. Lavei o pincel, verde pântano, também em uma pequena área. Fiz aqui a separação desta folha. Desse lado. Aqui poderia ser o pincel de número 6, que dá certo também. E vou avançar aqui para cima. Com a bandeja, tiro o excesso do branco. Pode ver que ela já foi usada aqui imensas vezes. Fiz a separação. Dessa forma você vai perceber que fica bem suave. Aqui na parte de cima, puxei. No próprio formato aqui do pincel. Desta forma, desse lado. E agora vamos no outro. Primeiro vamos marcá-la. Um pequeno traço aqui. E agora eu venho nessas laterais e puxando assim. Feito isso, limpo aqui o pincel. Ainda tem vestígios do branco. E venho só ajustando. Puxando aqui para cima. Desse lado também. Aqui também puxando desta forma. Perdendo também o excesso de branco. E ficou assim essa folha. Agora, para a próxima, vou seguir o mesmo passo a passo, iniciando com um clareador ao fundo da folha. Rosa chá. Desta forma, vou lavar o pincel e vou usar o verde abacate. Se você não tiver verde abacate, você pode substituir aí por outro verde da sua escolha. Caso não tenha o rosa chá, substitui por outro rosa. Olha como ficou aqui as duas cores. E aí eu venho com pequenos movimentos circulares e vamos avançando. Feito isso, verde pântano, um pequeno espaço do pincel, substitua este, caso você tenha dificuldade, por um número menor. Lembrando que os pincéis você vai fazer a adaptação que melhor se encaixar na sua pintura, no tamanho do seu risco. Agora vou lavar o pincel com branco. Branco, tiro o excesso na bandeja. Faça a marcação desta forma. E aí, vem puxando, fazendo uma marcação. Desse outro lado. Assim. Lavei o pincel, mas poderia apenas tê-lo limpado aqui. E aí eu venho puxando.
tirando esta marcação. E ficou assim esta folha. Se você quiser, espera a tinta secar, retoca com branco. Não quer usar o branco? Substitui por outro tom de verde, erva doce, verde musgo claro, até mesmo verde abacate com branco você pode estar substituindo para fazer este preenchimento. Para a flor silvestre, passei o clareador, pincel de número 8, branco, centralizo, lavei o pincel, amarelo ouro, faço todo esse contorno ao redor aqui desse miolinho da flor. Aqui, movimentos circulares. Você vai avançar, porém você vai deixar um pouco do branco no centro. Feito isso, tintem apenas um lado do pincel, cor caramelo. Para facilitar, use o pincel de número 0, faça o contorno e depois você só volta tirando o excesso. Temos mais aulas aqui no canal detalhando de várias formas como fazer essas flores. Agora, puxando para o centro. Vou lavar o pincel. Aqui fica a seu critério deixar mais certinho ou não. Você pode até fazer com batidinhas. Vou fazer mais um modelo aí nas próximas aulas. Tinta em apenas um lado do pincel. Faço uma meia-lua. Tirando esse excesso. Feito isso, rosa bebê, pincel de número 10, e eu vou preencher todas as pétalas na parte superior, na parte de cima. Vem para a próxima. E assim você vem fazendo uma a uma das pétalas. Rosa na parte de baixo das pétalas. E agora você vai vir com movimentos circulares. Ficou assim, você vai perceber que não é tão difícil. Agora, pincel de número 8, cor pink. Como esta pétala está por cima dessa, faço uma leve sombra aqui. Da mesma forma, esta outra. Para esta centralizada.
Veja como é bem tranquila. E na outra pétala também. Não quer fazer ela dessa cor? Faz de outras tonalidades, outras cores. Tem realmente aqui no canal muitas combinações de flores silvestres. Muitos acabamentos diferentes. Tinta em apenas um lado do pincel. Lavei o pincel, volto com branco. Bem nesta separação entre uma pétala e outra. E vou usar um pouco aqui também, sem muito excesso. E mantendo esses tons de rosa. Você pode usar um pincel de número 0 ou um palito de dente e vem fazendo pequenos pontos referente ao pólen dessas flores silvestres. Alguns subindo aqui a região das pétalas. Com o branco. E ficou desta forma. Quer fazer uma gotinha? Pincel de número 8. Vou usar uma pequena área desse pincel. Pink. Fiz aqui uma meia lua. E na parte de baixo, também. Lavei o pincel. Vou usar o branco. Puxando um pouco para cima. Pincel de número 0. Ou um fininho que vocês tenham. E faço aqui um pontinho de luz. E ficou assim esta gotinha. Para o miolinho da flor, passei o clareador em tudo. Branco. Amarelo ouro. Movimentos circulares. Deixo aqui centralizado. Pincel de número 0. Ou um fininho que vocês tenham. Você vai fazer o contorno ao redor, completamente. Pincel de número 8. Agora você vem puxando para dentro, aqui o cantinho do pincel. Se tiver muito excesso, você limpa o pincel e volta, corrigindo.
Também com o pincel de número 0, você vai fazer essa meia-lua. Pincel de número 8, número 6, número 2, número 4. No caso, esse é o de número 8, que na pontinha do pincel, só puxando um pouco. E ficou assim. Para as pétalas, vamos seguir o mesmo passo a passo. E para finalizar, pequenos pontinhos. Com o branco, pincel de número 8, pink. Faço um formato circular, pode ser oval também. Passei na parte de cima, agora na parte de baixo. Lavei o pincel. Branco, também uma pequena quantidade. Puxei aqui para cima. Pincel de número 0. E ficou assim esta gotinha. E até aqui está desta forma o projeto. Agora, para a laranja, vou usar o amarelo ouro e preenchê-la completamente. Já vou aproveitar e preencher a do lado. Feito o preenchimento, amarelo cádmio, pincel de número 8, movimentos circulares. Deixei aqui uma área livre. Aqui também. Esta área vem preenchendo. Agora, com verde maçã, nesta que está ao lado, então ela vai ter mais destaque aqui. Pode ser um verde folha, verde maçã. Você pode fazer as adaptações que achar necessário. E também nesta parte aqui de cima.
laranja, pincel de número 8. E você vai vir aqui com batidinhas, pequenas batidas com o pincel. Nesta laranja. É bem simples. Batidas. Aqui, também com batidas, pequenas batidinhas, com o rústico verde abacate. No cantinho do pincel. Nesta região. Lavei o pincel rústico. Você vai vir aqui com o pincel na intenção de fazer a sombra. Então, com batidas, o laranja ainda está ao fundo. Pode também usar na bandeja e vem com excesso reduzido, fazendo essa sombra. Só um pouco aqui. E eu vou deixar de uma forma que fique bem suave. Com o branco. Passei um pouco a mais e eu venho ao redor com batidas. Pequenas batidinhas. Tiro o excesso do branco.
bem sutil. Vem aqui aumentando essas batidas. Nesta pequena área. Para esta outra, vamos fazer seguindo o mesmo passo a passo. A única diferença é que esta eu fiz uma sombra aqui nessa região e aqui uma bem leve também aqui. Já passei o amarelo cádmio, o amarelo ouro, agora o verde maçã. Pequenas batidas. Laranja. Pequenas batidas. Com laranja. Eu não deixo as marcações das batidas tão fortes. Eu tiro levemente o excesso fazendo novas batidas em cima delas. Rústico. E daqui eu vou puxar um pouco para cá. Nesta parte. Lavei o pincel com o branco. Também com batidas você vai aumentando e quebrando essas marcações que fica do pincel. Ó, desta forma. E ficou assim esta laranja. Pincel de número 10. Cores camurça, terra queimada e o cerâmica. Cerâmica. Então vou fazer alguns galhos. Você pode seguir um padrão ou fazer aleatório. Aqui na parte de cima, terra queimada.
nesta parte de baixo. Aqui, e eu vou só manchando. Aqui em cima também, com camurça. Algumas batidas com o pincel. Ultrapassei um pouco. Depois eu volto com o branco só para ajustar. Lembrando, aqui você pode usar um pincel menor. Um de número 2. Porque você vai perceber que eu uso uma pequena área do pincel. Olha aqui, por exemplo, com o camurça. É uma área bem pequena. E desta forma, você vai agregar mais galhos, aonde achar que precisa, construindo esse arranjo. E ficou desta forma, acrescentei mais alguns galhos. Poderia ter folhas de fundo, usar stencil também ao fundo da pintura. Não esqueça de assinar, é muito importante para que você seja reconhecido pela sua arte, pelo seu trabalho. Aproveite para comprar a apostila 5, eu vou deixar o link nos comentários, e também o guia de cores. Espero que tenham gostado dessa aula. Aproveite para hypar aqui o vídeo também, para que possa chegar a mais pessoas aqui no canal. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês, um grande abraço, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Fiquem com Deus e tchau, tchau!